Bom dia. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre aquele versículo de João 10:10, onde Jesus fala sobre vida em abundância. Na verdade, há alguns meses já eu venho refletindo, pensando o que exatamente significa essa vida em abundância que Jesus falou. Então, primeiro vamos ao versículo que está em João 10:10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, é uma promessa de Jesus, dizendo que ele veio para nos dar vida em abundância. E eu sempre, li esse versículo e tal, acabava passando despercebido exatamente o sentido do vida em abundância. Em alguns meses, como eu falei, venho refletindo, venho pensando e cheguei a alguns pensamentos que eu quero compartilhar hoje. Para que eu tenha vida em abundância, eu não posso ter restrição à fonte de alimentos. Eu sei que eu tenho livre-arbítrio de me alimentar do que eu quiser, de comer e beber o que eu quiser, mas eu não posso ter restrição à fonte de alimentos. Para que eu tenha vida em abundância, eu preciso estar e me sentir segura e firme. Por quê? Porque quando a gente está insegura, quando a gente não tem certeza das coisas, quando a gente não tem firmeza nas coisas, não tem como ter vida em abundância. Porque o medo, a insegurança, a indecisão, eles tiram parte do que é o significado de ter vida em abundância. A gente não vive bem, a gente não vive direito quando está inseguro, quando está indeciso, quando não está firme. Para que eu tenha vida em abundância, eu preciso ter equilíbrio na minha vida diária. Eu preciso saber do que eu preciso para viver e também eu preciso saber muito bem do que eu não preciso para viver, daquelas coisas que eu preciso descartar, que estão atrapalhando, que estão entulhando minha casa. E aí falando da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, eu preciso identificar aquelas coisas que eu preciso me livrar, aqueles sentimentos ruins, hábitos que estão atrapalhando minha vida, mágoas, tristezas, chateações, os exageros. Eu preciso me livrar disso para conseguir ter equilíbrio, porque senão minha vida tomba para um lado, tomba para o outro, e gera aí um desequilíbrio, impedindo que eu tenha essa vida plena, essa vida abundante. E para que eu tenha vida em abundância, eu preciso desenvolver tolerância para não quebrar ou desmoronar a cada vento que surge, a cada tempestade que surge, cada aflição que eu tenho. Afinal, Jesus falou que no mundo tereis aflições. O sol veio para os justos e para os injustos. Então, tem coisas na vida que não é porque eu sirvo a Deus que eu não vou viver, que eu não vou passar. Dores, luto, perda, desemprego, uma série de coisas. Mas eu preciso desenvolver tolerância para suportar essas coisas da vida, esses percalços que a vida permite que a gente passe. E eu gosto sempre de basear os meus pensamentos, de encontrar guarida para os meus pensamentos na Bíblia. Então, fui ler, fui buscar na Bíblia passagens e versículos que me mostrassem como ter isso, como não ter restrição à fonte de alimentos, como me sentir segura e firme, como ter equilíbrio e como desenvolver tolerância. E tem muitos versículos na Bíblia, inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o texto no blog, onde eu vou colocar todos os versículos que eu li, que eu encontrei, que me ajudaram nesse entendimento de vida em abundância. E o versículo que veio de encontro ao que eu estava entendendo dessa vida em abundância, do que eu preciso ter
para alcançar a vida com abundância, está em Jeremias capítulo 17, versículo 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Então, porque ele é como árvore, ele é o homem que confia em Deus. Então, para que eu tenha vida em abundância, eu preciso, em primeiro lugar, confiar em Deus. Tem Jeremias 17, 7. E aí, confiando em Deus, querendo essa vida abundante, antes mesmo de falar o que é vida abundante, isso vai ficar para um outro vídeo, para um outro dia, mas para que eu tenha vida abundante, eu preciso estar bem plantada, né? Plantada junto às águas. Esse águas é a palavra de Deus. Lá no Salmo 1, versículo 3, fala disso também, plantado junto a águas correntes, né? Então, plantado junto às águas, junto à palavra de Deus, que estende as suas raízes para o ribeiro, né, para essas águas correntes, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, qual que foi a minha conclusão para a vida abundante? Para que eu tenha vida abundante, antes de tudo, eu preciso confiar em Deus. Depois, eu preciso ter raízes. Raízes vai me proporcionar aquilo que eu falei na primeira parte do vídeo, né? Raízes para quê? Então, as raízes são para apoio, para não nos deixar cair. As raízes profundas, elas que nos dão firmeza, nos dão segurança, impedindo de morrer. Já vou falar sobre isso, impedindo de quebrar. Quanto mais profunda a raiz, mais flexibilidade a árvore tem em épocas de chuva, em épocas de ventos, em épocas de seca. E aí uma coisa interessante sobre as raízes, né? As raízes não são vistas, ou quando são vistas, elas são vistas, uma pequena parte delas, é muito pouquinho das raízes são vistas, né? Quando quebra a calçada, a raiz está muito forte, está saindo, quebra a calçada, ou dependendo, né, do tipo de árvore, dá para ver um pouquinho de suas raízes. Mas não dá para ver 100% das raízes. As raízes não são feitas para serem vistas, né? Igual o iceberg, que é 1/7 só dele fica para cima das águas, né, do mar, né? 6 partes ficam escondidas. Assim são as raízes. Elas não são feitas para serem vistas. E isso me vem à memória aquele versículo que fala, né? Fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Deus em secreto. As raízes, a forma de nos aprofundarmos, né, no nosso relacionamento com Deus, aquilo que eu falei que a árvore é plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro, estende as suas raízes para as águas correntes, é estender as raízes para a palavra de Deus, aprofundar o nosso conhecimento com Deus, aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E isso não é para ficar mostrando para os outros o quanto eu sou espiritual, o quanto eu me dedico a orar, a buscar a palavra de Deus. Isso é uma coisa do nosso relacionamento íntimo com Deus. Né? Claro que eu falo o quanto eu orei, eu busquei a Deus, acordei de madrugada para estudar a palavra de Deus, né? Sempre alguém me pergunta por que você acorda às 5:30 da manhã, por que você acorda a tal hora da manhã, por que você vai dormir de madrugada? Porque é o tempo que eu tenho para conversar com Deus, para estudar a palavra de Deus de uma forma mais íntima, né? Sem ter preocupação porque o marido e a filha estão dormindo. Essa é a forma que dá certo para mim. Né? Para você pode ser outro horário, outra forma, enfim. Mas eu entendo aqui que as raízes não são vistas como algo secreto, algo íntimo. Eu com Deus. Quando eu estou aprofundando, estou fazendo com que as minhas raízes vão em direção a águas correntes, quando as minhas raízes vão em direção
a Deus, a palavra de Deus, ninguém vê se trabalhar. O esforço que a raiz tem que fazer para abrir espaço em meio à terra, encontrando muitas vezes pedra e tudo isso, esse esforço não é para os outros verem. Isso é uma coisa minha com Deus. Então, raízes não são vistas. Raízes são para buscar o melhor alimento. Então, o quanto mais longe está a água, ou quanto mais a árvore quer água, quer se alimentar de coisas, de nutrientes, mais ela vai se aprofundar, mais ela vai se esforçar para abrir espaço e ir em direção às águas. E quanto mais profundas são as raízes, mais nutrida a árvore vai ficar. E isso fala assim diretamente do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu me dedico à minha vida espiritual, mais nutrida, mais saudável vai ficar a minha vida espiritual. Quanto mais eu busco a palavra de Deus, quanto mais eu busco orar e estar na presença de Deus, tanto mais eu vou ficar bem e saudável espiritualmente. As raízes também servem para armazenamento. Armazenamento do quê? De água, de nutrientes. Sabe para quê? Justamente para aquilo que o versículo fala. E não receia quando vem um calor. E não tem medo quando vem um calor. Não tem medo quando surge aquele calor da luta, aquele fogo que vem ali para tentar derrubar, aquela luta que vem para tentar nos tirar o ânimo, tirar a vida abundante. Eu só consigo ter essa vida abundância na hora da luta, na hora da dificuldade, se eu tenho as minhas raízes profundas com um nutriente armazenado. Se eu estou cheia da palavra de Deus, se eu estou me alimentando da palavra de Deus, eu vou ter isso armazenado. E na hora da luta, eu vou lembrar das passagens bíblicas que aumentam minha fé, que não me deixam me abater, que não me deixam me entristecer. Eu vou lembrar que por mais que o choro possa durar uma noite, a alegria vem de manhã. Eu vou me lembrar que o Deus de Israel, o Deus provedor, o Deus auxiliador, o Deus que cura, vai entrar e vai me ajudar na hora que eu realmente precisar. Eu tenho que ter tudo isso armazenado. Aonde, Janaína? Na minha mente e no meu coração. As raízes são para armazenamento, elas não deixam a gente ter medo do calor, né? Não receia quando vem o calor. E no ano da sequidão, naquele ano que parece que as coisas não vão para frente, naquele ano que a gente quer que Deus fale com a gente de uma forma sobrenatural e parece que Deus está calado, sendo que na verdade Ele não está, basta abrir a Bíblia que a gente ouve a palavra de Deus, ouve Deus falando com a gente. Nesse ano, a gente não deixa de dar fruto. Mesmo quando parece que estamos no deserto, mesmo quando parece que estamos embaixo daquele sol do deserto, naquele calor do deserto, onde não tem nada, não tem água, não tem ninguém para dar uma palavra de apoio, de motivação, não tem ninguém para ajudar a carregar o fardo. Naquele ano, naquele momento, naquele período que estamos nesse deserto, na sequidão que fala Provérbios 17:8, não deixa de dar fruto. Por quê? Porque eu estou com as minhas raízes bem profundas. Eu estou firmada na palavra de Deus. Eu estou com o meu relacionamento com Deus saudável. Eu estou com as raízes cheias de água, cheias de nutrientes. E mesmo quando eu estou no deserto, mesmo no período da sequidão, eu dou fruto. E isso que fala o versículo, vou repetir. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então as boas raízes daquela árvore plantada junto ao ribeiro, junto às águas correntes, ela não tem medo quando vem o calor.
mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, naquele período que eu estou no deserto, dá fruto. Ainda vem frutos, frutos bons e frutos no tempo certo. Então, para que tenhamos uma vida abundante, eu preciso, antes de tudo, antes de querer vida abundante, eu preciso plantar a minha vida junto às águas, junto à palavra de Deus, alimentar a minha vida espiritual da palavra de Deus, firmar as minhas raízes na palavra de Deus, no meu relacionamento com Deus, através da oração, através da leitura diária da palavra de Deus, da meditação diária na palavra de Deus. Estando bem plantada, com as raízes profundas, eu não vou ter restrição à fonte de alimentos, que é a palavra de Deus, que são as águas que alimentam, as raízes que nutrem a árvore e que dão fruto. Eu não vou sentir medo, eu não vou sentir insegurança, ou seja, eu vou estar plantada, eu vou estar segura, eu vou estar firme para enfrentar as lutas da vida. Com as raízes bem profundas, eu vou ter equilíbrio na minha vida, eu vou ter sabedoria para conseguir discernir o que eu preciso e o que eu não preciso. Saber aquilo que realmente vai nutrir a minha vida e aquilo que eu preciso tirar, podar e eliminar, aqueles hábitos ruins que não estão me ajudando a ter uma vida saudável. E essas raízes profundas, bem plantadas, vão me ajudar a criar tolerância. Tolerância para as lutas, tolerância para aguentar quando vem um vento. Sabe? Não dá tanta importância para certas coisinhas que vêm, para qualquer brisa que vem eu já achar que é uma tempestade. Se eu estou bem plantada e eu desenvolvo tolerância, eu me torno uma árvore forte. E que a brisa, no máximo, vai sacudir as folhas da minha árvore, mas não vai me quebrar, porque eu estou bem plantada. Então, hoje é essa reflexão que eu quero trazer para nós. Jeremias capítulo 17, versículo 8, mostrando um pouquinho o que eu tenho que fazer para ter uma vida abundante. Daqui mais uns dias vou falar um pouco mais sobre vida abundante e o que realmente significa essa abundância de Jesus na nossa vida. Não deixe de se inscrever no canal para estar recebendo as notificações quando tem vídeo novo. E não deixe de comentar e compartilhar esse vídeo se ele fez diferença para sua vida. Até o próximo.